A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, que o bom Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua história. Está aqui na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo de número 1 em diante. Jesus, ele agora tem uma visita ilustre, uma visita de ninguém, nada mais, nada menos do que Nicodemos, um príncipe dos judeus, dos fariseus. Ele, intrigado com os feitos de Cristo, com certeza, visitado pelo Espírito de Deus, ele espera anoitecer para evitar alguns constrangimentos com a seita dos judeus. Ele vai até Jesus e faz algumas perguntas sobre o fato de Jesus executar tantos milagres, a sabedoria de Cristo. E Jesus, então, ele começa a dar instruções para aquele homem. Eu entendo que Deus não criou o homem um ser sem entendimento. O homem tem eu chamo de sabedoria natural. Só que no decorrer da vida, nós executamos vários intentos, nós descobrimos coisas, nós aprendemos coisas. Aprendemos, lógico, com outras pessoas, com os mais velhos, com pessoas que têm, são intelectuais, pessoas que estudam. Nós aprendemos vários tipos de coisas. Mas um dia todos nós, assim como Nicodemos, que se deparou ali com o próprio Cristo, que ensinou para ele, falou para eles das coisas espirituais, que só podem ser discernidas espiritualmente, que só podem ser discernidas através de um coração aberto para Cristo, através de você tentar entender Deus. Nós só podemos entender as coisas de Deus se tentarmos ouvir a voz de Deus. E isso só pode se discernir espiritualmente. Jesus começa a falar para Nicodemos e o resumo dessa conversa é dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você só pode entender as coisas espirituais se você for espiritual. Carnalmente é impossível você entender as coisas do céu, não tem como. E olha como o homem fica completo. O homem é criatura de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados para glorificar a Deus. A palavra de Deus diz que fomos criados como primícia das criaturas de Deus. Eu acredito que para mim, para você ou para qualquer outra pessoa, Deus tem prazer, Deus tem alegria de nos dar sabedoria, de nos ensinar como nós devemos tomar as decisões, como nós devemos fazer as coisas com o sentimento de Deus, com o sentimento espiritual. Daí eu digo para você que se eu e você, assim como Nicodemos, todos nós temos o nosso momento espiritual, todas as pessoas, independente do homem, independente da mulher, independente do credo, todas as pessoas têm o seu momento particular, têm o seu momento espiritual, têm o seu momento de curiosidade, de perguntar para Deus, de saber de Deus. Ou seja, todo homem que se rende a Deus, todo homem que entende, que necessita, que precisa da sabedoria celestial, ele recebe a sabedoria celestial. Todo homem que se rende aos princípios de Deus, aos princípios de Cristo, e aceita na sua vida, no seu interior, no seu coração, o Espírito Santo de Deus, ele passa a ser um ser muito mais completo. Ele agora toma cuidado com o que ele vai dizer, ele toma cuidado onde ele pisa, ele toma cuidado como tomar as decisões, e guiado pelo Espírito Santo, você nunca será confundido. Se você deixar ser guiado pelo Espírito Santo, jamais você vai ser ludibriado. Vão vir momentos difíceis na vida, sim. Vão vir momentos que você vai precisar, que eu vou precisar tomar vários tipos de decisões.
mas o Espírito Santo sempre vai lhe direcionar a tomar as decisões corretas. Ainda que elas pareçam doloridas, ainda que elas pareçam difíceis, ainda que elas pareçam complicadas. A decisão de Cristo de ir para a cruz, aos olhos humanos, foi uma loucura. Aos olhos do humano não tem como explicar isso. Mas quando nós lemos a palavra com o nosso coração aberto, nós entendemos que aquilo foi o amor de Deus pela humanidade. Eu costumo dizer que com Cristo, todo professor vira aluno. Nicodemos não era uma pessoa sem instrução, era uma pessoa muito instruída. Era uma pessoa que fazia parte do grupo daqueles que andavam com Gamaliel também. Nicodemos era um homem inteligente, um homem chamado de mestre em Israel. Mas quando nós chegamos até os pés de Cristo, quando nós chegamos com um coração quebrantado, um coração aberto, para aprender de Deus, nós entendemos que todo professor, quando se achega a Cristo, não tem jeito, ele se torna aluno. E se nós nos tornarmos bons alunos na vida de outra pessoa, nós seremos bons instrutores. Nós seremos pessoas habilitadas para aconselhar, para ajudar, para ensinar as pessoas a exercer aquilo que traz firmeza. Ensinar as pessoas a firmar as suas casas na rocha e não na areia. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, o sábio Salomão, ele diz: isto tão somente vi, que Deus criou o homem reto, mas ele fez várias invenções. Nós temos várias pessoas na história que podiam ter terminado bem. Nós temos várias pessoas na história que, se tivesse com os seus corações derramados em Cristo Jesus, elas teriam terminado melhor. Mas andaram com a sabedoria humana, e a sabedoria humana, ela nos leva a um fim ruim, a um fim triste, a um fim carnal, a um fim sem inteligência, que nos mostra que a nossa caminhada não valeu a pena. Nós temos homens, pessoas na história, que se nós olharmos a biografia, se nós olharmos, acompanharmos algumas coisas da vida dessas pessoas, nós dizemos, poxa, poderia ter sido reis. Nós vemos Michael Jackson. Começou uma história bonita, ou seja, aos olhos das câmeras, da mídia. Mas quem conhece a biografia sabe que foi uma história sofrida, mas tudo indica que foi num lar cristão, mesmo conturbado, difícil, foi num lar cristão, e quando agora ele cresce, ele começa a andar com as suas próprias pernas, começa a se reinventar longe de Deus. Nós vemos Elvis Presley, nós vemos homens de grupos como John Lennon, dos Beatles, nós vemos Mike Tyson, nós vemos pessoas que teriam histórias brilhantes aos olhos do mundo. Mas, se tivessem chegado até a Deus, teriam tido uma história melhor. Quando o homem prefere andar com as suas próprias pernas, dentro da sua própria sabedoria, com o seu próprio entendimento, com a sabedoria natural, segundo está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19 e 20 em diante, você vai ver que passa a ser loucura. A sabedoria do homem é loucura perante os olhos de Deus. Agora, quando o homem busca sabedoria de Deus, aceita a instrução do Espírito Santo, a história dele, o começo, o meio, o fim, mesmo que venham com muitas batalhas, com muita dificuldade, ele termina bem. Então, seja um aluno de Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe tua vida grandemente. Aceite os conselhos do Espírito de Deus. Renuncie no que for preciso. Avance quando Deus mandar. Pare quando Deus falar. Ouça a voz do Espírito Santo, que é uma voz que não se ouve com os ouvidos, mas se ouve com o coração. E você terá uma história escrita pelo próprio Deus. O inimigo sempre vai tentar colocar um ponto final, mas a borracha espiritual de Deus estará apagando esse ponto final. E Deus sempre coloca uma vírgula, porque a sua história ainda não terminou.
Ainda você tem muito o que fazer nesta terra. Ainda existem muitas coisas que Deus quer fazer através da sua vida. Receba os conselhos do Senhor e você terminará a história como Deus quer. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, fique firme, levanta a tua cabeça, vá para frente, faça como fez Nicodemos. Ele teve uma atitude inteligente, ele foi pegar os conselhos do verdadeiro mestre. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.